Bom dia, nós estamos aqui hoje para apresentar um conjunto de propostas que o PCP apresentou na Assembleia da República de alteração ao Orçamento de Estado, que visam, no fundamental, responder a um conjunto de preocupações e necessidades da população do Distrito de Setúbal, quer seja nas áreas da mobilidade, da segurança, e também das escolas, de um conjunto muito variado de propostas que temos ao longo dos anos e desde sempre apresentado. Elas visam, no fundamental, aquilo que são respostas, de aumento da oferta, da capacitação dos serviços e da sua capacidade para responder, e é nesse sentido que vos convocamos para dar a conhecer as propostas que foram entregues ontem na Assembleia da República e que hoje aqui estamos convosco para as divulgar, para os quais eu passava a palavra à Paula Santos. Muito obrigada. Queria também cumprimentar e agradecer a vossa presença. Antes de entrarmos nas propostas concretas que visam aqui a Península de Setúbal, queria aqui fazer referência a duas propostas que, sendo nacionais, obviamente, também são dirigidas aos trabalhadores e aos reformados daqui do Distrito, e que nós consideramos que, face à situação que vivemos no nosso país, de agravamento das condições de vida, de perda de poder de compra, que é de facto urgente não só a valorização do poder de compra dos trabalhadores, da administração pública, do setor empresarial do Estado, incluindo o setor empresarial local, e é nesse sentido que apresentamos uma proposta que, via de negociação coletiva, se possa avançar no sentido da reposição e da valorização do poder de compra destes trabalhadores, tendo em conta, ou para fazer face a perdas acumuladas desde 2010, é conhecida a posição do PCP, nós temos colocado em cima da mesa a necessidade de um aumento geral dos salários em 15%, no mínimo de 150 euros, e o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros. No que diz respeito às pensões, o que propomos é um aumento de 5%, no mínimo de 70 euros por pensionista, exatamente também no sentido da valorização do poder de compra dos pensionistas e dos reformados, com este sinal também de um aumento mais significativo nas pensões mais baixas. São propostas de facto relevantes e que vão ao encontro da resolução de problemas concretos da vida, quer dos trabalhadores, quer dos reformados e pensionistas, nesse caso em concreto. Apresentamos um conjunto vasto de propostas sobre aspectos concretos da Península, do Distrito, que correspondem também a reivindicações há muito por parte da população, por parte das entidades, das autarquias da nossa região, e que permitem também o desenvolvimento da região de Setúbal no plano social, no plano económico, que queria aqui fazer destaque para algumas delas. Uma primeira, no que diz respeito ao Arsenal do Alfeite. Todos conhecemos a importância que o Arsenal do Alfeite tem, não só na região, mas também do país, a nível nacional, e consideramos que é fundamental assegurar a modernização e a capacitação do estaleiro. Por isso, aquilo que propomos é o reforço de 17 milhões de euros, exatamente com esse objetivo da concretização de investimentos que já estão há muito identificados, como é o caso do alargamento da doca e também do Ponte Cais, que são indispensáveis para a manutenção das fragatas da Armada Portuguesa. Propomos também a construção do porto de pesca na Trafaria. Esta é uma questão também que há muito conhecida, que uma velha aspiração quer dos pescadores, quer das populações, que permite também dar um contributo para o desenvolvimento da atividade pescatória, aqui em particular na área do Tejo, e melhorar as condições de trabalho e da vida dos trabalhadores. E propomos a modernização e a inovação do Laboratório Nacional de Meteorologia do Instituto Português da Qualidade, que se localiza no Monte da Caparica, no concelho de Almada. Este laboratório tem uma grande importância, quer do ponto de vista da atividade que desenvolvem na área da investigação e desenvolvimento, mas também da rastreabilidade dos resultados das medições do Sistema Internacional de Unidades, da calibração de padrões de outros laboratórios acreditados no
no nosso país, e para assegurar esta atividade é fundamental a modernização dos seus equipamentos e propomos o reforço de verba de 5 milhões de euros exatamente com esse objetivo. No que diz respeito a aspectos que se prendem com questões sociais sentidas pela população, a garantia de direitos fundamentais que a nossa Constituição coloca, em particular na saúde e na educação, aquilo que nós avançamos foi com uma proposta, por um lado, para o lançamento do procedimento concursal para a construção do hospital no Seixal, há muito reivindicado pelas populações, há mais de 20 anos que está em cima da mesa esta necessidade que tarda em ser concretizada, e aquilo que propomos é que a construção deste hospital e o lançamento do processo concursal cumpra aquilo que está previsto em termos de programa funcional, o que está previsto no Acordo Estratégico de Colaboração entre o Ministério da Saúde e a Câmara Municipal do Seixal. Este é, de facto, um investimento estruturante também e fundamental para assegurar o acesso aos cuidados de saúde às populações. Propomos, igualmente, que se avance com os procedimentos para a construção do Centro de Saúde do Feijó e da ampliação do Centro de Saúde de Fernão Ferro. Na área da educação, para além da necessidade de requalificação de um conjunto vasto de escolas na nossa região, como é exemplo a Escola 2-3 de Azeitão, a Escola 2-3 Pal da Gama, para dar estes 2 exemplos, mas muitos mais se poderiam juntar. Aliás, esse mapeamento foi feito. Nós iremos avançar com uma proposta, esta ainda não entregamos, mas vamos entregar, de facto, para reforço das verbas, para dar concretização a estes importantes investimentos que permitem a melhoria das condições de ensino-aprendizagem por parte dos estudantes. Mas queria-me agora centrar na proposta para a construção de 2 escolas na nossa região. Uma delas para servir a população da Quinta do Conde e de Azeitão, em particular a construção de uma escola secundária. São mais de 1000 alunos que diariamente se deslocam dentro do concelho ou fora do concelho para poder frequentar o ensino secundário. É uma população nestas 2 freguesias que tem vindo a crescer, uma população jovem, e consideramos que deve ser construída uma escola secundária. Há muito que está identificada, quer na Carta Educativa do Concelho de Sesimbra, quer na Carta Educativa do Concelho de Setúbal, esta necessidade, e, portanto, colocamos também neste Orçamento de Estado a perspectiva de se iniciar os procedimentos para dar concretização a este investimento, assim como de uma escola básica de 2º e 3º ciclo e secundária em Fernão Ferro, no Concelho do Seixal, exatamente também para dar resposta à população da freguesia de Fernão Ferro. É uma freguesia que também tem estas características, que tem vindo a crescer em termos de população jovem, e que também está já identificada esta necessidade de construção de uma nova escola. Também aqui os estudantes, as deslocações que fazem, o tempo que também despendem, é de facto prejudicial para estes estudantes e, portanto, colocamos esta necessidade. Em matéria de segurança, é conhecido que muitas esquadras da PSP e postos da GNR na nossa região não dispõem das condições em termos de instalações para a missão que prosseguem. E, portanto, aquilo que nós colocamos é, por um lado, a necessidade da requalificação das esquadras da PSP do Seixal e da Cruz de Pau, assim como dos postos da GNR de Pai Pires e de Fernão Ferro, e a necessidade também de construção de novas instalações, em particular da Divisão Policial do Seixal da PSP, de novas instalações para a PSP no Montijo e do posto da GNR no Afonso Eira. Garantir as condições para os profissionais das forças e serviços de segurança tem que também ser acautelado e assegurado. Há décadas que muitas destas instalações são conhecidas a sua degradação e o de facto não garantirem as condições adequadas para os seus profissionais e, portanto, colocamos também aqui esta necessidade deste investimento. Em matéria de acessibilidades, há um conjunto de investimentos estruturantes para a Península e para o país, com compromissos já assumidos ao longo dos anos, mas que tardam em sair do papel. A construção da terceira travessia do Tejo entre Barreiro e Lisboa é um desses exemplos. E aquilo que nós
colocamos é de facto esta necessidade de se avançar, porque é estruturante, como referi, é estruturante para o desenvolvimento da nossa região, no que diz respeito à melhoria das acessibilidades e da mobilidade, mas também para o nosso país. E estamos a falar não só de transporte, porque nós defendemos que seja esta ligação entre o Barreiro e Lisboa tenha a componente rodoviária e ferroviária e, portanto, consideramos que deve ter, no quadro do transporte ferroviário de passageiros e de mercadorias, tem aqui uma grande importância para esse mesmo transporte, mas também como elemento estruturante para a coesão territorial e para a sustentabilidade ambiental. Este investimento é também importante, tendo em conta um conjunto de outros que há muito também estão colocados e que devem ser concretizados o mais rapidamente possível. Falamos em particular da construção do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete e permitam-me faça esta referência, porque a verdade é que temos visto, foi anunciado já por este governo, mas todo o empenho está na realização de um conjunto de obras do aeroporto em Lisboa e não no avanço da construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e, portanto, esta é também uma questão que queríamos aqui fazer essa referência. A par da terceira travessia do Tejo têm que ser também construídas depois um conjunto de acessibilidades complementares para fazer a ligação a esta ponte. Propomos também a construção da ponte entre o Barreiro e o Seixal. Este é um investimento importante para a ligação entre os concelhos, em particular de Seixal e Barreiro, mas não só, permite uma ligação ao longo do arco, dos concelhos do Arco Ribeirinho Sul do Tejo e, portanto, este não faz nenhum sentido que hoje, em pleno século XXI, estas populações, para se poderem deslocar de um concelho para o outro, tenham que fazer um percurso de cerca de 15 km, quando está ali mesmo em frente e podia ser bem mais reduzido. Não é só melhoria na acessibilidade e na mobilidade, mas também tem uma importância no plano ambiental, com a redução da distância que se pode conseguir com esta ponte entre o Seixal e o Barreiro. Ainda no que diz respeito a acessibilidades, avançamos com um conjunto de propostas, sobretudo para melhorar a segurança rodoviária, com a construção das variantes à Estrada Nacional 252, no Pinhal Novo, e à Estrada Nacional 379, sobretudo naquela zona de Volta da Pedra, de Baixa de Palmela, podemos assim dizer, e que permite, de facto, desviar a circulação rodoviária do centro das localidades, garantindo maior segurança às populações e maior segurança rodoviária. E também, ainda na melhoria das acessibilidades, a construção de um nó de acesso do Montijo, Samoco e Alcochete à Ponte Vasco da Gama e à A12, também com este objetivo de facilitar naturalmente a mobilidade por parte das populações. Avançamos no quadro da discussão deste Orçamento de Estado com uma proposta para a eliminação das portagens no que diz respeito à região de Setúbal, eliminação das portagens na A2, entre Almada e Setúbal, na A33, ao longo de todo o seu traçado. Nós consideramos que, associada a isto, naturalmente, também a reversão das concessões rodoviárias, sendo assumidas pelas infraestruturas de Portugal. Consideramos que constitui, de facto, uma melhoria da acessibilidade. Mas eu queria aqui suscitar uma questão que é relevante.
e temos um conjunto de propostas, já irei a elas, com o objetivo do aumento da oferta de transporte público. E queremos, sobretudo, com as nossas propostas, quer no plano nacional, quer no plano da região, alargar a oferta de transporte público, alargar o acesso das populações e melhorar a mobilidade por parte das populações. Bem sabemos que em determinadas circunstâncias e em determinados percursos que muitos dos trabalhadores fazem, essa rede de transporte públicos é de facto muito insuficiente e, portanto, esta proposta também de eliminação de portagens com o objetivo de não onerar os trabalhadores, de não onerar as populações na mobilidade que muitas vezes têm que fazer diariamente e que de facto acaba por ter um custo acrescido também para esses mesmos trabalhadores e para as populações. No que diz respeito agora sim ao alargamento da oferta de transportes públicos e à garantia do direito à mobilidade, eu queria destacar aqui uma proposta que entregámos, que é no sentido da criação de um passe interregional e intermodal. O que é que isto significa? É um passe entre duas regiões contíguas. Podemos dar o exemplo aqui da área metropolitana de Lisboa e do Alentejo Litoral. Bem sabemos que há muitos trabalhadores que da área metropolitana de Lisboa trabalham na região do Alentejo Litoral e vice-versa e, portanto, em vez de ter dois passes, melhorar aqui as acessibilidades com a existência de um único passe e que integre todos os meios de transporte, o meio de transporte ferroviário, também meios de transporte rodoviários e, portanto, propomos aqui a criação deste passe com um custo até 50 €, exatamente para permitir esta melhoria de mobilidade. Também se pode naturalmente aplicar dei este exemplo com o Alentejo Litoral, mas também com a região do Alentejo Central. Conhecemos também muitos trabalhadores de vendas novas e talvez até de outros concelhos também que, residindo aí, trabalham na região da área metropolitana ou vice-versa e, portanto, é no sentido de melhorar, de facto, a mobilidade e reduzir os custos para os trabalhadores nessa mesma mobilidade, promovendo também aqui a utilização do transporte público. Propomos que para 2025 não haja aumento quer dos valores dos passos, quer dos bilhetes, dos diversos meios de transporte. É uma proposta também que avançamos, assim como a gratuitidade do passe navegante para os utentes com mais de 65 anos. Consideramos que garantir também às pessoas idosas este avanço também de reduzir o custo e permite também a melhoria da sua mobilidade. Há uma questão muito concreta que é sentida em particular aqui pela população de Setúbal, que se prende com os custos elevados do transporte fluvial entre Setúbal e Troia e o facto de não estar integrado no passe navegante. Nós temos vindo a avançar com essa proposta de sua integração, exatamente para que, não só numa perspectiva de coesão, numa perspectiva de não deixar, ou seja, não faz sentido que fique de fora este meio de transporte do passe navegante e também com o objetivo, naturalmente, de reduzir os custos dos transportes para as populações. Avançamos com esta proposta e consideramos também que deve ser feita a reversão da concessão do transporte fluvial, integrando numa empresa pública que garanta também a melhoria deste transporte às populações. Ainda no que diz respeito aos transportes públicos fluviais, é conhecido os problemas que persistem, em particular no transporte fluvial no Rio Tejo, supressões que acontecem com uma grande frequência. Aliás, entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2024 foram suprimidas 2.396 carreiras. Estamos a falar de um número significativo de
carreiras que constam do horário e que não são realizadas, e não são realizadas devido à inoperacionalidade dos navios e devido à carência de trabalhadores. E por isso propomos o reforço de uma verba de 10 milhões de euros, exatamente não só para se reforçar a contratação de trabalhadores para conseguir as equipas que assegurem as carreiras e os horários que estão previstos, mas também para assegurar a conservação e a reparação dos navios e para garantir que, de facto, toda a operacionalidade e todas as carreiras no transporte fluvial no Rio Tejo. Propomos também o alargamento da rede do Metro Sul do Tejo. Esta é uma questão que já vem de há muito, aliás, quando foi planeado o Metro Sul do Tejo para a nossa região, foi logo tendo uma perspectiva da sua ligação ao longo dos concelhos a sul do Tejo. Foi construída a primeira fase, até Corroios, no concelho do Seixal, falta construir as restantes fases. E vemos como é importante, de facto, o reforço desta ligação na mobilidade das populações entre os concelhos da nossa região e, portanto, consideramos, já também ouvimos por diversas vezes, aliás, de diversos membros de governo, de governos de diversos partidos, anúncios atrás de anúncios, agora é que vai avançar e nunca sai do papel. E, portanto, tem que sair, de facto, efetivamente, estamos a falar de compromissos que há muito que estão assumidos e que tardam em ser concretizados e nós consideramos que, de facto, deve ser concretizado o mais rapidamente possível. Em relação ao transporte ferroviário, temos também aqui um conjunto de propostas, desde logo o alargamento da oferta do transporte ferroviário na linha do Sado, com a colocação ao serviço de mais uma composição, bem como a modernização das oficinas do Barreiro, das oficinas da CP no Barreiro, com o objetivo de aumentar a sua capacidade para a manutenção do material circulante, incluindo do material elétrico, a reposição do serviço ferroviário regional e interregional na linha do Alentejo e na linha do Sul. Estes serviços foram encerrados, podemos assim dizer, no período da Troika e, de facto, muito penaliza as populações do nosso distrito e consideramos que se queremos promover o transporte público, a mobilidade das populações, tem que haver um alargamento também desse transporte público. Neste caso concreto, trata-se da reposição de um serviço que foi retirado e que foi cortado às populações e consideramos que deve ser reposto. Aliás, tem havido até já ao longo deste tempo a aprovação de recomendações na Assembleia da República neste sentido e que ainda não foram concretizadas. Este é um conjunto de propostas que entregamos neste orçamento. Como viram, elas versam muito sobre a nossa região, sobre o nosso distrito. São propostas que respondem a problemas concretos, são propostas que permitem melhorar as condições de vida, a qualidade de vida por parte das populações da nossa região e não podemos deixar de responsabilizar naturalmente as demais forças políticas pela posição relativamente que vierem a ter em relação a estas propostas, porque temos aqui um conjunto de propostas que resolvem problemas concretos, que há condições para avançar neste sentido. Não podemos crer que muitas das vezes verificamos, seja de partidos que estiveram no governo, do Partido Socialista ou do PSD e do CDS, que agora estão no governo, que na região dizem uma coisa e depois que venham a fazer outra. Está aqui uma oportunidade, de facto, para dar um passo em frente e para não só contribuir para o desenvolvimento do nosso distrito, que todos sabemos que tem muitas potencialidades, que pode dar um contributo inclusivamente determinante para o desenvolvimento e para a dinamização e o crescimento económico no nosso país, mas que é preciso, de facto, este investimento, é preciso resolver problemas e é preciso garantir às populações esta melhoria das condições de vida. Estamos a falar de um conjunto de matérias que são responsabilidade da Administração Central e do Governo e, portanto, aqui está, como referi, um conjunto de propostas concretas que, sendo aprovadas, fazem a diferença na vida das pessoas e que podem potenciar o desenvolvimento da nossa região e do nosso distrito.
Alguma pergunta que entenda fazer sobre o conjunto das propostas ou outros assuntos? Esse valor total não é possível fazer dessa forma. Deixe-me explicar o porquê. Estamos a falar de um conjunto de propostas que muitas delas é necessário iniciar pela elaboração do projeto, fazer uma estimativa também relativamente a esses investimentos. Estamos a falar de investimentos que são investimentos plurianuais, portanto o impacto não será só em 2025, será em 2025 e será nos anos seguintes, será também faseado, mas a questão que coloca, que é relevante, permite-me também fazer aqui uma outra abordagem. Estamos a falar de um orçamento do Estado que este conjunto de propostas que aqui anunciamos, eles não constam do orçamento do Estado. Aliás, olhando para o relatório, se for procurar, não consta qualquer referência a este conjunto de propostas. Aliás, consta uma referência ao Hospital no Seixal, dizendo que vai fazer uma revisão do programa funcional. É a única referência que encontra. Mas estamos a falar de um orçamento que tem um conjunto de opções que nós discordamos completamente, de favorecimento dos interesses dos grupos económicos e que retiram receitas do próprio Estado. Por exemplo, quando se propõe atribuir mais benefícios fiscais, nós estamos a falar de uma estimativa de 1.800 milhões de euros de receita que o Governo abdica. Quando falamos nos residentes não habituais, a estimativa que fazemos é de 1.700 milhões de euros, também que abdica dessa receita. Quando falamos de parcerias público-privadas, são 1.500. Olha, só aqui nestes três estamos a falar de mais de 5.000 milhões de euros que podiam ser canalizados para resolver estes problemas, para estes investimentos e outros, naturalmente, que são necessários no nosso país. Mas temos depois também uma outra perspectiva, que é, no conjunto de propostas que vamos a fazer, de avançar, de caráter nacional, nós, quando colocamos a necessidade de uma justa política fiscal, é no sentido do alívio da tributação sobre os rendimentos de trabalho e sobre as micro, pequenas e médias empresas, mas de uma tributação mais efetiva dos grupos económicos e dos lucros dos grupos económicos. Isto para dizer o quê? Que nas nossas propostas encontramos também soluções de aumento de receita, ou seja, sem penalizar trabalhadores, sem penalizar micro, pequenas e médias empresas, ou seja, nesta perspectiva de justiça fiscal, e que permitem não só o investimento nos serviços públicos, mas permitem também reforçar o investimento público. E depois há aqui uma leitura que também tem que ser vista nessa perspectiva e que se prende com o modelo de desenvolvimento económico e a política económica, porque o desenvolvimento do país e o crescimento económico passa por uma política de produção nacional, de incremento, de aposta na produção nacional, nos setores produtivos, e passa também pelo investimento público. Ora, o investimento público no nosso país tem estado a níveis claramente baixos e muito dependente dos fundos comunitários, e precisamos de facto que haja mais investimento, incluindo do Orçamento de Estado, porque isso contribui também naturalmente para o desenvolvimento, para o crescimento e para a criação de riqueza. Eu queria dar esta perspectiva para que se compreenda da forma como se inserem estas nossas propostas no conjunto da nossa intervenção na discussão do Orçamento de Estado para 2025. Muito obrigada por essas questões que também formula. Não adiantei porque estava no conjunto de propostas para a Península de Setúbal, mas sim, vamos avançar com um conjunto de propostas também no litoral alentejano. Aliás, a conclusão das obras do IP8 entre Sines e Vila Verde Ficalho, é inaceitável a situação em que se encontra. Aquilo que se existe de facto é mesmo essa conclusão, em que esta via rodoviária tem esta característica de 2 vias em cada sentido e sem portagens. Sim, já entregámos essa proposta e vamos também avançar com propostas para uma requalificação de um conjunto de, essa que referiu, do ICU, entre Palma e Alcácer do Sal, mas também de um conjunto de estradas nacionais no litoral alentejano. Não adiantei porque essas ainda não entregámos, mas estamos a preparar e vamos também entregar essas propostas.
Primeiro que tudo, agradecendo-vos a vossa presença aqui hoje, a nossa disponibilidade para fornecer mais informação detalhada sobre o conjunto das propostas, inclusivamente sobre as notas justificativas de quais as razões e os motivos que levam a elas e os quesitos que estão, e por último uma questão de, quer a minha camarada Paula, quer nós temos vindo a insistir muito nisto, é tempo de deixarmos de produzir anúncios sobre infraestruturas, sobre obras que são necessárias para a melhoria da qualidade de vida das populações, e que elas têm que passar do plano meramente verbal e do anúncio para o plano da concretização, e não podermos voltar a ter situações como tivemos com a do Porto da Trafaria, que há muitos anos se reconhece como necessário à atividade produtiva, e simultaneamente para questões de segurança, que tinha verba inscrita no Orçamento de Estado e que não foi concretizado. Ou seja, não havia falta de verba, havia o reconhecimento, há a situação, há dinheiro disponível para fazer e depois não se fez. É bom que tenhamos a noção que parte do pescado nos portos da margem norte e sul do Rio Tejo, ele não tem nenhum porto, efetivamente. Havia Pedroços que fechou há muitos anos, com uma grande doca, pesca, e fechou. Portanto, mesmo aqui também na Península, a inexistência de um porto em condições na Trafaria leva a que, por vezes, ande-se quilómetros e quilómetros os barcos a terem que descarregar a determinadas docas. Isso, quem diz estas, diz outras. Por último, uma questão que é fundamental. Estas são, ou seja, nós temos como grande linha de intervenção de nos caracterizarmos pelo trabalho, pela honestidade e pela competência. E a honestidade para nós está naquilo que nos comprometemos em tempo de eleições, quer sejam autárquicas, quer sejam para as legislativas, quer sejam para o Parlamento Europeu. Aquilo que nos comprometemos que íamos debater foi aquilo que fizemos. E voltamos este ano a apresentar estas propostas, e mesmo aquelas em que já há anúncios feitos por parte do Governo, o atual, como o anterior fez, que até andou aqui a circular aqui na Península, a anunciar obra, e depois, chegada a hora da votação no Orçamento de Estado, votou rigorosamente contra tudo aquilo que tinha dito que iria pôr em marcha. Nós, pelo contrário, somos gente séria, gente que cumpre a palavra dada e que estão aqui. E consideramos que aquilo que são anúncios que se reconhecem, a necessidade da construção da terceira travessia do Tejo, do novo aeroporto em Alcochete, são fundamentalmente resultado de uma ação consciente, séria, determinada das populações, dos trabalhadores, dos autarcas, dos democratas da região, que querem potenciar o seu desenvolvimento e melhorar as condições de vida, quer das pessoas que aqui residem, quer do desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigado e bom dia.